Bom, o nosso trabalho ele vai consistir na competição de placas de carros. Competição entre o Martin e Isa para poder descobrir quem eles irem pegando e ganha quem tiver a placa mais nova. Bom, dado isso, quem encontrar a placa mais nova. O Martin estava ganhando durante muito tempo, durante meses, e a Isa se zangou por conta disso e começou a fazer um programa para trapacear. Dado isso, o Martin começou a achar estranho e criou um código de segurança C para poder evitar que ela trapaceie. Bom, a gente vai ter dois tipos de placas. Placas antigas, combinadas com as combinações de 0 a 7 caracteres, sendo deles os 3 primeiros letras e os 4 últimos números. E vamos ter o tipo modelo 2 de placa, sendo os 5 primeiros letras e os 2 últimos números. Com exceção de A, C, M e P, que são, por erro de impressão, não existem. Bom, dado isso, nosso input vai ter 3 linhas, a placa do Martin, a placa da Isa e o nosso código de segurança C. Bom, e o nosso output vamos ter y de yes para verdadeiro, quando a Isa estiver certa, e n de novo, para quando a Isa estiver errada. Eu vou estar explicando uma abordagem que a gente teve. A nossa abordagem é a seguinte: a gente ia pegar o input, ia pegar só uma linha desse input, ia achar nessa linha o valor da placa 1, da placa 2 e do C. Depois disso, a gente ia pegar os valores da placa 1, que vão estar com números e letras, e transformar somente em números, que vão ser tabelados mais para frente. E com esses números tabelados, a gente vai achar o valor de P1, que seria a ordenação dessa placa. Por exemplo, se ela é a primeira, a 20ª, a placa de número 1000 ou a placa de número 1 milhão. Depois, com os valores de P1 e P2, a gente vai fazer essas comparações. O esquema do nosso programa é o seguinte: a main, ela chama o Hertz, e depois que o Hertz realizar todas essas operações aqui, todas essas funções, ele vai devolver o nosso valor de P, e com o nosso valor de P, a main vai chamar a função resultado, e aí a resultado vai imprimir no nosso arquivo o Y ou o N, para falar quem ganhou ou quem perdeu, né? Tá explicando um pouco melhor para mim? Aqui tem a declaração de todas as variáveis, a abertura dos dois arquivos, o arquivo de leitura e o arquivo de escrita. E a primeira coisa que a gente faz é criar um loop infinito, que vai ficar lendo o nosso arquivo até encontrar a condição de parada. A primeira função do loop é o fgets, que quando essa operação aqui é bem sucedida, ela retorna uma string, que vai ser armazenada em temp. Depois a gente faz um scanf em temp, só para como se a gente fosse dividir essa string aqui em partes. A parte que vai falar da placa 1, a placa 2 e o valor de C. Aqui é a condição de parada, né? E aí depois disso, a gente vai chamar a função Hertz para obter o valor de P1 e vai chamar de novo para obter o valor de P2. Quando a gente achar esses dois números, a gente chama a nossa função resultado e finalmente depois finaliza o programa. Só explicando um pouquinho melhor aqui a seus parâmetros. A primeira coisa que Hertz faz é chamar a função datação. E aí a datação, o que ela faz? Ela diz pra gente se a placa é uma placa antiga, se é uma placa nova ou se é uma placa inválida. Caso for uma placa antiga, o nosso Hertz vai chamar a nossa função de tabelação para escrever os elementos de VP, de placa V. E aí com os elementos de placa V a gente consegue achar o valor P com a função sistema antigo. E aí a gente devolve esse valor P para a nossa main. A mesma coisa acontece se a placa for nova. Caso a nossa placa seja uma placa inválida, o nosso hatch
ele vai ser 0 e vai estar retornando 0 também. Olá, aqui é o Enzo do grupo do CarPlate. Eu vou continuar explicando o que acontece a partir da função hatch até o final das outras funções e o resultado final. Para isso nós vamos usar este input aqui, que é o mesmo input do PDF para o primeiro caso, e o nosso programa deve fazer com que resulte esse mesmo output. Ou seja, temos aqui o input 2. Bom, a partir do hatch, o hatch ele pede ao nosso programa o valor numérico das placas para sabermos qual é mais nova que qual placa. Para a primeira coisa, ela passa pela função datação. Essa função datação ela vai nos explicar que tipo de placa ela é, se é uma placa inválida, se ela é uma placa antiga ou se ela é uma placa nova. O caso da placa inválida é para quando ela não é nem antiga e nem nova, ou seja, ela é a sua posição quarta e a sua posição quinta não podem ser nem número e letra e nem letra e número, porque a antiga era com 3 letras a princípio, e depois a placa nova era com 5 letras. Então ele retorna aqui entre 0 e 2. Depois nós vamos fazer ele passar de ser um vetor de caracteres para um vetor de inteiros e finalmente pedir o valor numérico em uma outra função. Para para podermos passar de vetor de caracteres para um vetor de inteiros, nós fizemos duas funções. Primeiro, a função de passar caractere antiga, que ela vai receber uma placa e uma placa int, valor. Nesta função, nós vemos cada caractere da placa e vamos passá-la de acordo com a sua numeração para podermos multiplicar e criarmos uma espécie de nova base. Então, para cada valor de letra, nós associamos a um valor numérico. Então, no sistema antigo, todas as letras contam e vai até o número 25, e depois os números ficarão normais, justamente porque eles continuam no sistema decimal. Então, o número continuar multiplicando o número. Isto vai ser melhor mostrado à frente no cálculo que fazemos. Além disso, a função de passar na nova. Tivemos que criar essas duas, porque na nova a diferença é que algumas letras não constam no sistema. Então, por exemplo, a letra A e C, nós colocamos um outro número que depois vamos receber e verificar que não funcionam, ou seja, essa placa é inválida se ela conter estes números. E os outros fizemos uma contagem excluindo a estes. Então, o A, que seria o 0, não consta, B começa a ser 0, C não consta, D começa a ser 1 e por aí vai. Depois disso, a gente vai para a função de sistema. Do sistema novo, que a gente vai receber este vetor com int que acabamos de criar, que contém apenas valores individuais inteiros, e agora vamos associar a um verdadeiro valor, retornando em int. Bom, para isso, vamos verificar se ela contém logo aquelas letras que não poderiam constar no sistema novo, ou seja, se constar este número, nós retornaremos 0, e isso contará que esta placa é inválida. Para o valor, nós associamos de acordo com uma nova base que criamos. Ou seja, no sistema novo, apenas os últimos 2 continuam sendo números inteiros. Por isso, o último será multiplicando a 1, e aí então, o número à frente dele, cada número vai valer 10 vezes o que constar lá, e aqui começa a ser uma letra, porém, o valor dele consta em relação a quanto vale para este mudar de casa, ou seja, este muda de casa a cada 10. Como esse aqui é um valor decimal, esse aqui também mudará a cada 10 casas, ou seja,
será a quantidade deste que multiplica vezes a quantidade de casas desse aqui, que são 10 também. Então, este vai mudar de casa a cada 100 casas, ou seja, 10 ao quadrado. Utilizamos a função poll. Porém, aqui começa a ser letras, mas não são todas as letras. São as letras menos o A, C, I, M, P. Então, são apenas 20 índices, porque é do 0 ao 20. Seria um 21 no caso. Então, vai ser 20 vezes o valor de baixo. Aqui vai ser 20 ao quadrado vezes o valor, os valores numéricos. Por aí vai, por aqui são todas letras. Porém, nós devemos adicionar a este valor. E este valor é o total de valores que o sistema antigo nos dá. Porque o sistema antigo imediatamente passa para o sistema novo, após esse valor. Este valor é o valor máximo do antigo. Com o 1 do novo passa a ser este. Depois disso, nós temos o valor e voltamos a main. Depois de termos os valores numéricos de cada um, apenas precisamos comparar entre ambos. Vamos à função resultado, que recebe o valor numérico da placa 1 do Martin e o valor numérico da placa 2 da Isa, o C e o file output, para finalmente mostrarmos no resultado. Aqui vamos verificar em relação a C se a placa dela numericamente vai ser maior que a do Martin mais o seu número da sorte, que é o C. Caso ela seja maior, será um não. Neste caso, é caso ela realmente seja menor do que a do Martin. Neste caso também será um não. Ou o C, caso seja inválido. Neste caso também será um não para a Isa. Caso nenhum desses casos ocorram, é porque ela ganhou de alguma forma. Vamos verificar isso agora. Bom, para executarmos, vamos utilizar este mesmo sample output aqui a princípio do site. Então, nós temos aqui na nossa pasta o input2, que criamos, .txt, com o mesmo texto. Aqui no nosso programa temos o input2.txt e vamos rodar agora, e ele deve nos retornar o resultado 2.sol. F9, operação sucedida. Criou-se aqui então o resultado 2.sol. Aqui temos as nossas respostas e aqui podemos compará-las com o site. Neste caso, tudo certo. Vamos agora utilizar o carplate.in. Este carplate.in é o arquivo que foi disponibilizado pelo site com 10.017 linhas, em que devemos gerar um resultado carplate.sol, ou seja, deste arquivo devemos retornar este mesmo arquivo para todos aqueles 10.017 casos. Para isso, já colocamos ele aqui na pasta, o carplate.in, e vamos apenas fazer a alteração aqui no código ao vivo para vermos o que acontece. Carplates.in, e agora vamos falar para resultado.sol. Salvo e F9. Operação concluída. Então agora na nossa pasta devemos ter aqui, sim, o resultado.sol. E aqui podemos apenas comparar o resultado com o resultado do carplate.sol. O nosso também possui a mesma quantidade de linhas, porém possui algumas diferenças, alguns erros em teoria. Por exemplo, na linha 26, temos aqui o primeiro, em que no carplate.sol ela não deveria ganhar e no nosso ela ganhou. São 545 erros no total. Utilizamos alguns algoritmos de comparações com esses dois resultados. E para resultados com números maiores, acabou dando essas diferenças. Nosso programa possui, então, 94,56% de resultados corretos. É isto. Obrigado.